não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus. Bom dia, amados irmãos, bom dia, querida igreja, bom dia por mais um momento estarmos aqui para louvarmos ao Senhor, engrandecer o nome do nosso Deus. E quero estar agradecendo, nesse poder estar aqui junto com você, louvando ao Senhor. Querido Paulo Zacarias, que Deus te abençoe você, a sua casa. Isso eu agradeço, Nadir, Coelho, por estar comigo. Agradeço a todos que estão entrando. Reinaldo, que Deus te abençoe ricamente. Estou vendo aqui também o Antônio, ali da cidade do Rio de Janeiro, que Deus te abençoe ricamente, meu amado irmão Osmar Santos, que Deus te abençoe ricamente você e a sua casa. Mais uma vez nós estamos aqui para cultuar e engrandecer o nome do nosso Deus. Deus maravilhoso, Deus grande, Deus poderoso. Graças a Deus, nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, por isso nós estamos alegres. E eu quero estar orando com você, orando hoje, pelas igrejas que estão se reunindo, pela igreja online, pela igreja, pela palavra e pela mensagem sendo proclamada em todos os cantos da terra. Nesse momento, vamos estar orando ao Senhor. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, por poder estar reunido aqui com tantas pessoas, com o objetivo de louvar o teu nome. Nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo dias, Senhor Deus, que ouvindo a respeito de morte, nós estamos ouvindo a respeito, Senhor, de pessoas que estão se recuperando, ouvindo, Senhor Deus, a respeito dos profissionais da saúde,
que estão aí na luta, na batalha, na frente, nessa guerra que nós estamos vivendo. E eu rogo, Pai, sara a nossa terra, tenha misericórdia de nós. E eu te peço, Pai amado, que o teu povo, que se chama pelo teu nome, Senhor, possa buscar de todo o coração, de toda a alma, o estar com o Senhor, o buscar a face do Senhor. E que nós realmente, como Jesus disse, que nós somos o sal da terra e nós somos luz do mundo. E eu te peço, Pai, que a tua igreja possa brilhar nesse momento, Senhor, e que sinais possam estar acompanhando a ação da tua igreja, Senhor. E aqueles que ainda não creem, através da ação da igreja, Senhor, possam crer no Senhor e se dobrar diante do Senhor e aceitarem Jesus Cristo, o teu Filho, como único e suficiente Salvador. E que nós possamos ver, Senhor Deus, muitas pessoas passando pelo novo nascimento, muitas pessoas tendo uma experiência real e pessoal com o Senhor, Pai. Que mortos possam ressuscitar, Senhor, para a glória do teu nome. Eu te peço isto, Pai, e rogo, Pai amado, que como igreja nós possamos fazer diferença no tempo em que nós estamos vivendo. Eu te peço isto, Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, e rogo, Pai, que a tua paz esteja, Senhor Deus, na casa de todos que estão comigo nesse momento, Senhor, e que juntos nós possamos estar cultuando o teu nome e rogamos, Senhor Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Nós precisamos muito ouvir a tua voz. Receba o nosso cântico, receba, Senhor Deus, as nossas orações e fale ao nosso coração. Eu te peço isto, Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Queridos, hoje, muitos templos estão com as portas abertas. O culto de manhã ainda nós estamos fazendo, isso só eu aqui pregando, nessa igreja em casa. À noite nós estaremos nos reunindo para adoração ao Senhor. O templo aqui está todo preparado para poder estar recebendo os amados. O segundo decreto, tanto estadual como decreto municipal, isso consentiu a abertura dos templos, mas ainda com algumas restrições. Pessoa que tem algum problema de saúde grave não deve fazer parte do culto. Aquelas pessoas que estão na área de risco, pessoas com mais de 60 anos, ou pessoas menores de 11 anos, ainda não estão podendo estar vindo para o culto, certo? Mas você jovem, você adolescente, se você que está na faixa de 60 anos para baixo, vamos estar juntos aqui, orando, buscando a presença de Deus. Então hoje à noite, às 19 horas, nós estaremos nos reunindo aqui para adoração ao Senhor. Então pode estar vindo, venha participar, certo? Vamos estar juntos orando ao Senhor. Isso aqui, o templo, isso está todo programado para receber os amados. Nós estamos sinais aonde as pessoas poderão estar sentando. Nós teremos pessoas à porta, isso com álcool na mão, para que cada um possa fazer a asepsia das suas mãos. Então nós temos aqui preparados para receber todos que aqui poderão estar chegando, certo? E aquela pessoa também que tiver com rinite, todos esses ites que se falam, também é aconselhado não estar frequentando as reuniões. Mas você que está em plena saúde, venha para a casa do Senhor e vamos juntos adorar
ao Senhor. Certo? A sua presença será uma honra e será muito bom para nós. E talvez você não é daqui da cidade, mas aonde você estiver, procure uma porta aberta, aonde você possa entrar, né? Se ali louvar o Senhor com os irmãos, ouvir a palavra de Deus, e que hoje seja um dia realmente de um avivamento espiritual. Que Deus esteja nos abençoando, certo? E hoje eu quero estar meditando com você uma palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 3. Nessa onde eu quero estar meditando com vocês sobre a vinda de Jesus Cristo. Nessa uma coisa é certa, Ele virá, certo? E eu quero estar cantando com você um dos nossos hinos, o hino 112 do cantor cristão, que fala: vencendo vem Jesus. E realmente Jesus está vencendo. Ele é vitorioso, Ele é maravilhoso, Ele é o nosso Deus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações hão de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E realmente Ele está vencendo, Ele está voltando. E como eu falo, já tenho falado em algumas das nossas reuniões, dos nossos encontros de cultos, de adoração ao Senhor, nesse momento que nós estamos vivendo, nesse é um momento na história, nesse que as pessoas se voltam para o Apocalipse.
E começam algumas pessoas querendo até procurar na Bíblia, nisso se encontra, nisso tal do coronavírus, nisso se Paulo, se Pedro, ou se alguém escreveu a respeito do coronavírus, nisso porque cada coisa que acontece, como nós estamos vivendo, nisso as pessoas dizem, é o fim do mundo. Nisso assim aconteceu, quando aconteceu a primeira grande guerra mundial, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, nisso quando começou a questão da AIDS, nisso quando começou essas doenças, tantas gripes que estão vindo aí, nessa febre amarela, tivemos há pouco tempo uma outra enfermidade, uma gripe que veio da Ásia, que matou muitas pessoas, o ebola, que matou muitas pessoas na África. E quando as pessoas começam, em momentos como nós estamos vivendo, do coronavírus, também vem essa pergunta, está chegando o fim? Nós estamos no final da história, o que está acontecendo? E se alguém perguntar para mim, pastor, o que o senhor acha? É o fim? Sabe qual é a resposta que eu dou? Eu não sei. Eu não sei se estamos próximo do fim. Mas uma coisa eu sei, que nós estamos bem mais próximos desse fim, e quando Jesus Cristo falou a respeito desse momento do juízo, quando está lá no Velho Testamento, falando num dia que vai ter o juízo, que todos nós iremos comparecer na presença de Deus. O fim que nós encontramos no livro de Apocalipse, o fim que nós encontramos em Mateus 24 e 25. Então, uma coisa é certa, está mais próximo a volta de Jesus Cristo. Mas enquanto Ele não volta, a nossa função não é ficar marcando data, ou ficar preocupado se é hoje ou amanhã. O que nós precisamos é estar preparados para o encontro com Jesus Cristo. Lá em Atos dos Apóstolos, isso nós temos no capítulo 1, quando Jesus disse aos discípulos que eles seriam revestidos do poder para serem testemunhas até os confins da terra. E diz que Jesus Cristo, depois de abençoar a igreja, depois de falar que o Espírito Santo viria e o poder viria sobre eles, diz que Jesus Cristo foi sendo levado para as alturas, foi sendo levado para o Pai, e os discípulos ali começaram a olhar e ficaram olhando e contemplando, e deve ter sido maravilhoso ver Jesus Cristo subindo nos céus, e realmente deve ter sido algo fantástico. Mas os discípulos foram olhando até que Jesus Cristo sumiu nas nuvens. E eles continuaram olhando. E diz que anjos vieram e falaram: o que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que foi assunto ao céu, esse Jesus que subiu ao céu, Ele voltará. Vão para Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos do poder do Espírito Santo. E eles foram. Então, muitas vezes nós estamos como os discípulos, olhando para cima, esperando a volta de Jesus Cristo. Mas, meus queridos, enquanto Jesus Cristo não volta, nós temos que estar vivos e ativos, sabendo que isso vai acontecer. E no livro de 2 Pedro, capítulo 3, essa carta aqui é destinada às igrejas. Essa carta é destinada a pessoas que creem em Jesus Cristo. E essa carta é destinada àquelas pessoas que têm o desejo de uma nova vida em Cristo Jesus. Essa carta é uma carta que mostra como deve ser para que alguém possa ter uma vida com Cristo. E uma vez que tendo essa vida com Cristo, como que nós devemos viver essa vida? E diz assim a palavra de Deus: Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, é a segunda carta, que ele já tinha escrito a primeira, em ambas as quais desperto
com exortação, o vosso ânimo sincero, para que vos lembrais das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo a sua própria concupiscência, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, e foi tirado da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com água do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de permanecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo-se. Que pessoas vocês não devem ser? Aguardando, apressando-os para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e elementos ardentes se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que delas sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo, que escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e os inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais na vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Meus queridos, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Enquanto Ele não vem, o que nós devemos estar fazendo? Enquanto Jesus Cristo não vem, qual deve ser as nossas atitudes? Então, o que Pedro diz aqui, nós devemos estar crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então, é justamente isso que nós precisamos, crescer na graça e no conhecimento de Jesus.
certo? E a pergunta é: como que nós podemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo? Como que nós podemos crescer? E eu quero estar falando com você, nesse texto da palavra de Deus, o que é necessário para nós estarmos crescendo. Em primeiro lugar, nós vemos aqui no versículo 2 do capítulo 3 de 1 Pedro, quando ele diz aqui: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e dos mandamentos do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. A teologia, o estudo de Deus, é diferente das outras ciências, porque todas as outras ciências, a preocupação é com o futuro. Nessa teologia nós encontramos força e conhecendo o nosso Deus, olhando para trás. É interessante aqui diz o seguinte: que nós devemos lembrar do que os profetas ensinaram. Então nós devemos estar olhando para os profetas e olhando para o Velho Testamento, o que Deus fez, como Deus agiu, nessas formas que Deus lidou com o seu povo. Então nós precisamos estar olhando para os profetas e aprendendo dos profetas. Mas além de aprender dos profetas, nós devemos estar atentos aos ensinamentos de Jesus Cristo. E os ensinamentos de Jesus Cristo não escreveu nenhum livro. Nós não temos nada escrito por Jesus Cristo. Mas aos discípulos, aos apóstolos, Jesus disse para que eles ensinassem todas as coisas que tinham aprendido de Jesus. Então, para nós crescermos em Cristo e para nós conhecermos Cristo, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nós precisamos procurar o que estava registrado pelos profetas a respeito de Jesus Cristo. Indo lá no profeta em Moisés, indo lá em Isaías, vendo os profetas menores, o que eles falaram a respeito de Jesus Cristo. Então, para conhecer, nós precisamos ir lá nos que os profetas falaram, e nós precisamos estar fundamentados na doutrina dos apóstolos. Esses dias eu estava vendo no Facebook uma pessoa mencionando a respeito da igreja que nasceu lá em Atos dos Apóstolos, certo? E realmente, meus queridos, a igreja nasceu lá em Atos dos Apóstolos. Então a igreja, para se fundamentar, ela deve estar fundamentada na doutrina dos apóstolos. Nós estamos vivendo num período que estão querendo modernizar o evangelho. E eu quero dizer o seguinte, que nós podemos modernizar a forma de transmitir, como eu estou usando agora esse meio de comunicação para falar com você, certo? Então nós podemos mudar as formas de chegar ao coração das pessoas com o evangelho, mas nós não podemos mudar o evangelho. Até o apóstolo Paulo disse: se alguém for pregar um outro evangelho, não acredite. Se eu vim pregando outro evangelho, não acredite. Se anjos vierem pregando outro evangelho, não acreditem. Porque o evangelho é o que Jesus Cristo ensinou para os apóstolos. Então a nossa fé, para nós crescermos, nós precisamos ler a palavra de Deus, o que os apóstolos escreveram a respeito de Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo, se realmente chegar à verdade. Então, para nós crescermos, nós precisamos estar fundamentados nas doutrinas dos apóstolos. Isso até Lutero, lendo o livro de Romanos, ele encontrou a salvação pela graça.
enquanto ele encontrou a salvação pela graça, aquilo mudou a vida dele. Aquilo mudou a vida dele, porque ele fazia vários sacrifícios para agradar a Deus, mortificava a sua carne, lutava em oração, até que um dia ele encontrou a salvação pela graça em Cristo Jesus. E quando eu estava lendo esse texto aqui, eu estava lembrando do irmão Braz, que já faleceu, mas eu conheci ele na cidade de Santo Tomé. Um homem simples, mas um homem com uma profundidade espiritual, com conhecimento bíblico maravilhoso. E ele diz que quando era jovem, ele era muito fiel à sua igreja, muito fiel à sua religião. Mas um dia ele ganhou uma Bíblia. E quando ele ganhou a Bíblia, ele não sabia ler. Então ele pediu para que alguém lesse a Bíblia para ele. E ele procurou um crente que morava lá em Santo Tomé para que lesse a Bíblia. E ele foi lendo a Bíblia, ele sempre pensando: se a Bíblia está certa, eu estou errado. Se a Bíblia está certa, eu estou errado. Então ele procurou alguém da religião dele para que interpretasse, lesse, e foi lido. E ele ficava naquilo: se a Bíblia está certa, eu estou errado. Se a Bíblia está certa, eu estou errado. E um dia ele chegou à conclusão: eu estou errado e a Bíblia está certa. E ele entregou a vida dele a Jesus. Então, para nós crescermos no conhecimento de Jesus Cristo, não é prática religiosa que vai nos dar um crescimento. Não é religiosidade, placa de igreja, que vai me dar o crescimento. O que eu preciso é permanecer na doutrina dos apóstolos. E como que eu vou permanecer na doutrina dos apóstolos? Eu permanecer na doutrina dos apóstolos é o que está escrito na palavra de Deus. Isso é, você lê Mateus, Marcos, Lucas, João, 1 Pedro, 2 Pedro, as cartas do apóstolo Paulo, as cartas escritas por João, o Apocalipse, não é isso? Judas. Ali nós temos, aqui na Bíblia, nós temos então tudo para conhecermos Jesus Cristo e para crescermos no conhecimento de Jesus Cristo. Então, para crescermos em Jesus Cristo, nós precisamos ler o que os profetas falaram a respeito de Jesus Cristo e o que os apóstolos escreveram a respeito de Jesus Cristo. E quanto mais lemos, mais nós podemos conhecer Jesus Cristo. Então, o que nós precisamos fazer é nos fundamentarmos na palavra de Deus. Enquanto Jesus não vem, o que eu devo fazer? É crescer no conhecimento de Jesus Cristo e viver segundo a vontade de Jesus Cristo. Agora, no versículo 3 e 4, ele continua: sabendo isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, para crescermos em Cristo, nós precisamos nos aprofundarmos nos ensinos dos profetas e dos apóstolos. Agora, o versículo 3 e 4 diz: de quem nós devemos nos afastar? Então nós devemos nos afastar dos escarnecedores, sabendo que, primeiro, que nos últimos dias virão escarnecedores. Quando a gente pensa em escarnecedor, gente, os escarnecedores são aquelas pessoas que torcem a palavra de Deus, são aquelas pessoas que torcem o ensinamento de Jesus Cristo, aqueles que pervertem, como nós vemos lá em Romanos, capítulo 1, que diz que a ira de Deus se revela dos céus contra todo aquele que detém a verdade pela mentira. Se vai falando ali
Essas pessoas que pervertem, que mudam, a ira de Deus se manifesta dos céus. Esses dias eu estava vendo um programa de televisão e foi convidado um pastor, e foi perguntado a esse pastor se ele achava que essa pandemia, que esse vírus, que tudo isso que está aí, é Deus castigando a humanidade. E aquela pessoa respondeu, o pastor, é muito difícil a gente falar isto, falar em nome de Deus, é muito perigoso falar em nome de Deus, mas o que eu quero colocar para vocês é o seguinte, é que Deus criou todas as coisas, e esse vírus também foi criado por Deus. E esse vírus já existe há muitos, mas foi criado com todas as coisas. Mas até aqui nós tínhamos resistência para ele. E de repente mudou. Então, se eu creio que Deus é o Senhor de todas as coisas, está no controle de todas as coisas, eu acredito firmemente nisso que Deus permitiu que a humanidade passasse por isso que nós estamos passando. Mas não como algo, eu estou desgostoso com vocês, agora eu vou mandar uma praga aí. Mas todas as ações de Deus, a gente pode ver, mesmo lá no Egito, o objetivo de Deus, Ele sempre deu os meios para as pessoas saírem debaixo da ira dele. Então, o que nós devemos ser, é que o que Deus está permitindo acontecer, é para uma lição para a humanidade. É uma lição para mim, uma lição para você. Nós estamos numa vida tão corrida, uma vida tão agitada, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ter sucesso, eu tenho que ter emprego, eu tenho que... Então, de repente, para. E eu acredito nisso que é um momento de nós aprendermos alguma coisa, da humanidade aprender alguma coisa, de nós como igreja aprendemos também alguma coisa, certo? A nossa prioridade estava sendo vir à casa do Senhor, a nossa prioridade estava sendo Deus. Qual que estava sendo a nossa prioridade? Então, quando acontece momentos como esse que nós estamos vivendo, eu creio que é um momento para a gente poder estar refletindo sobre o real sentido da vida. Como que nós podemos estar vivendo? E como nós podemos viver melhor? Se vivemos para o objetivo pelos quais nós fomos criados. Por que nós fomos criados para quê? Amar a Deus e amar o próximo. Certo? Para nós vivemos para a glória de Deus e vivemos para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. E é o que nós estamos vendo nesse momento. As pessoas se doando, as pessoas se entregando, as pessoas se tornando mais humanas. Então, tudo isso está acontecendo. Isso tem um propósito, tem uma razão. Certo? Mas a nossa humanidade, o nosso mundo, está dizendo aqui que nós não devemos andar no caminho dos escarnecedores, porque nos últimos dias apareceriam escarnecedores. Se a gente for lá no Salmo 1, diz lá: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são esses escarnecedores? Tem um texto em Isaías que diz assim, a palavra de Deus, e dizem: apressem-se e acabem as suas obras, para que vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo Israel, para que conheçamos. Ai do que ao mal chama bem, ai do que o mal chama bem. Ai, o mal chama bem, e ao bem mal, que fazem a escuridade
e da luz escuridade, e faz do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presente, e o justo negam justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome a estopa, e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz, como podridão, a sua flor se esvanecerá como pó, porque rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. E hoje nós estamos vivendo dias assim, pessoas que colocam o que é bom como se fosse mal, e coisa má como se fosse boa. Não é isso que acha a injustiça como justiça, e a injustiça como justiça. Então inverte as coisas de Deus. E o tempo que nós estamos vivendo é justamente isto. Eu estou vendo aí muitos artistas revoltados, porque a prática que eles estão vivendo é totalmente contrária à palavra de Deus. Nós estamos vendo um mundo sendo dividido, um mundo sendo aonde que o mal para a humanidade, para as pessoas que estão aí, para os escarnecedores, é bom, e o que é bom é mal. O amargo eles dizem que é doce, o doce eles dizem que é amargo. E diz aqui, esses escarnecedores nos últimos dias vão dizer, no versículo 4, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Dessa aquela zombaria, aonde está Deus? Onde está Deus se esse vírus está matando tanta gente? Onde está Deus se tem tanta maldade no mundo? Onde está Deus? Deus está no mesmo lugar. Só onde ele viu o pecado, o ser humano escolhendo viver no pecado, independente dele. Deus está no mesmo lugar. Mas é impressionante que mesmo estando no mesmo lugar, o amor dele por você e por mim é um amor imensurável. Ele não nos criou para a perdição, mas ele nos criou para a salvação. Mas os escarnecedores dizem, aonde está Deus? Eles esquecem da criação do mundo, como o mundo foi formado. Eles se esquecem do dia de Noé, dos dias de Noé, quando a humanidade foi destruída em consequência do pecado. Eles esquecem disso. Mas a pergunta, aonde? Ele falou que vai voltar, mas quando que vai voltar? Já faz tanto tempo. Mas ele continua dizendo, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos se arrependam. Então, se ainda não chegou o fim, é oportunidade para que as pessoas se arrependam e aceitem Jesus Cristo como Salvador. Não é isso, porque o nosso Deus, ele é longânimo, ele é benigno. Não é isso, dos frutos do Espírito que eu acho maravilhoso é longanimidade. O nosso Deus, ele é longânimo, mas chega um momento que essa longanimidade é feito justiça. Então, por que ele não veio ainda? Porque ele quer que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da salvação. E no versículo 10, crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Então nós precisamos ir nos profetas,
Nós precisamos ir no ensinamento dos apóstolos, conhecer Jesus Cristo. Nós precisamos nos afastar dos escarnecedores e colocarmos a nossa fé na palavra de Deus. Mas quando as pessoas dizem, mas vocês estão falando que ele vai voltar, mas já faz tanto tempo e ele não volta. Está dizendo aqui, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então uma coisa é certa, isto vai acontecer. Quando vai acontecer? Eu não sei. Eu não sei se é daqui 1000 anos, eu não sei se é daqui 100 anos, eu não sei se é daqui 200 anos, eu não sei se vai ser agora ou daqui a pouco. Isso não importa. Mas uma coisa é certa, como temos registro desde que o homem pecou, desde onde foi falado a Adão e Eva, que da semente deles iria nascer um, que iria esmagar a cabeça da serpente. E ali estava se falando a respeito de Jesus Cristo, que ele teria o seu calcanhar ferido, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. Ali é uma promessa de Jesus. E depois em cada livro da palavra de Deus se refere e aponta para Jesus. Desde de Moisés até Jesus foram mais de 2000 anos, mas Jesus Cristo veio e a promessa se cumpre. Eu não sei de quanto tempo, de Adão até Jesus Cristo, mas a promessa se cumpriu e Jesus Cristo veio ao mundo. Então daqui para frente eu não sei o que vai acontecer, mas a Bíblia diz, mas o dia do Senhor virá como ladrão. Vai vir de repente. Por isso que eu falei no início, eu não sei quando, mas uma coisa eu sei, que eu preciso crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Então, uma vez que nós sabemos que essas coisas vão acontecer, uma vez se Jesus Cristo não voltar antes, eu posso morrer antes da volta de Jesus Cristo, eu devo estar preparado para esse encontro com Jesus Cristo. Como diz aqui, havendo, pois, de perceber todas essas coisas, que pessoas não convém ser santo no trato e piedade, aguardando, apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, em elementos ardentes se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Então uma coisa é certa, gente, o fim vai chegar, e nós devemos estar preparados para esse fim, para o encontro com Jesus, como diz aqui, sabendo que essas coisas hão de acontecer. Como que nós devemos? Então nós devemos estar preparados para esse encontro, e esse fim vai chegar. Mas agora, sempre que aparece na palavra de Deus esse mas, é maravilhoso. Mas nós, segundo as promessas, aguardamos um novo céu e uma nova terra, aonde habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que delas sejais achados imaculados, irrepreensíveis, em paz, e tendo por salvação a longanimidade do Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, meus queridos, crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. O que é necessário para crescermos no conhecimento e na graça de Jesus Cristo? Primeiro, é conhecer Jesus Cristo, estarmos firmados na doutrina dos profetas, estarmos firmados na doutrina dos apóstolos. O que nós precisamos? Nos afastar dos escarnecedores, não darmos ouvido
aos escarnecedores, aquelas pessoas que não confiam no Senhor e não acreditam no Senhor, e além de não acreditar, zombam das coisas de Deus, zombam das coisas de Deus. E o que nós precisamos fazer é pregar o Evangelho de Jesus Cristo, apressar a sua vinda, fazer a nossa parte, anunciando que Jesus Cristo há de vir. Quando? Eu não sei. Não adianta você querer procurar coronavírus na Bíblia, que você não vai encontrar, certo? Muitas pessoas vão lá no Apocalipse e chegam lá no Apocalipse e começam a questionar que agora que vai ser um terço da terra destruído, como é que vai ser isso ou como vai ser aquilo. O que eu quero colocar para você, o dia e a hora ninguém sabe, mas Jesus Cristo vai voltar, e que nós possamos viver na esperança, como diz aqui, nós aguardamos e esperamos um novo céu e uma nova terra, aonde habita a justiça. Que Deus possa estar abençoando você, abençoando a sua vida, abençoando a sua família, dando a paz que só Ele pode dar. E que nós, se você esquecer de tudo que eu falei aqui, isso é uma coisa, por favor, não esqueça, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Como que eu posso crescer na graça e conhecimento de Jesus Cristo? Uma coisa é orando, buscando o Senhor de todo o coração. Outra coisa é lendo a sua palavra, firmar sua fé nos ensinamentos dos profetas, firmar a sua fé no ensinamento dos apóstolos. Em terceiro lugar, não dar ouvido aos escarnecedores, não se assentar com eles, certo? Não dar ouvido aos escarnecedores, que tem um monte de questionamento. Aonde está Deus? Quem é Deus? Por que Ele não está vendo tudo isso que está acontecendo? Isso tudo que acontece desde o princípio foi assim. Isso não dê ouvido para os escarnecedores e nem seja um escarnecedor, porque como está escrito, o Senhor não voltou ainda, porque Ele deseja que muitas pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da palavra de Deus. Mas uma coisa é certa, o dia final vai chegar, mas não vai ser final para os que estão com Jesus, porque nós aguardamos um novo céu e uma nova terra, aonde habita a justiça. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, obrigado por esse momento, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, obrigado, Senhor Deus, porque não importa o que aconteça, enquanto o Senhor não vem, que nós possamos estar crescendo no conhecimento e na graça de Jesus Cristo, e nos use como instrumentos do Senhor. Eu te peço isto, Pai, que a Tua paz e que o Teu amor, Senhor Deus, esteja sobre todos que estão me ouvindo e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Sou grato a Deus pelas pessoas que eu vi aqui entrando. Paulo Pires, eu até preciso entrar em contato com você, Paulo, para que você me oriente um pouquinho aí nos instrumentos, porque depois dos 60, Deus me deu a alegria de poder estar entrando nesse mundo da música. Eu estou estudando sax, estou estudando violino, e eu sei que você é um excelente músico, e uma hora dessa aí vamos estar trocando umas ideias aí para que eu possa estar aperfeiçoando. Que Deus te abençoe, Paulo, você e a sua família, e você pode ter certeza que a sua família, eu tive pouca convivência com ela, mas cada vez que eu fui na sua casa,
eu vi ali um pedacinho do céu. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Nessa agradeço a Deus, nessa pela vida da Irene, que Deus esteja abençoando, Irene Neves, você e a sua casa. Nessa agradeço, Valéria, você que esteve aqui nesse momento, que possamos estar juntos hoje à noite, cultuando a Deus. Nessa irmã Nair Palma, que Deus abençoe você e a sua casa. Obrigado por tudo que a irmã tem orado por mim e tem participado dos cultos que nós temos realizado. Que Deus continue abençoando você e a sua casa. Eu só agradeço, Joana, por você sempre estar aqui também. A Joana eu conheci ali na cidade de Maringá. Que Deus abençoe você e a sua casa, toda a família Moreira, estudando a paz, a alegria que vem do Senhor. Que Deus os abençoe. E peço, meus queridos, vamos continuar orando, buscando a face do Senhor. Nesse tempo que estão falando, fique em casa, que a gente não fique em casa criando confusão, que nós possamos ficar em casa, se nesse tempo em casa nós possamos ter tempo para a família, nós possamos ter tempo de leitura da palavra de Deus, que nós possamos ter tempo de oração e que nós possamos estar crescendo espiritualmente, cumprindo o grande mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que aonde a igreja estiver, que ninguém venha estar passando fome do nosso lado, que nós possamos estar fazendo alguma coisa para abençoar as famílias. Que Deus os abençoe e até à noite, às 19 horas, quando nós estaremos reunidos aqui em culto para a glória de Deus. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém.